Hoje a gente vai conversar sobre as feridas emocionais e os relacionamentos. Como é que as feridas emocionais influenciam nos nossos relacionamentos, ok? E eu vou trazer aqui as 5 feridas emocionais, tá? Essas 5 feridas emocionais, muitas das vezes, elas passam por a gente ou elas engatilham na gente na infância. Então é muito importante que você pegue papel e caneta para você começar a entender, né, mais um pouco sobre a sua história. Então, mediante eu vou falando, você pode aí anotar algum insight também, ok? E eu gostaria também que você convidasse mais pessoas para estar presente nesse vídeo. Então, se você quiser compartilhar, tá? Que a gente vai expandir um pouco sobre as feridas emocionais, sobre como a gente aprofundar nisso com muita cautela, com muita amorosidade, porque são histórias que estão nas nossas memórias que muitas vezes traz dores, né? E muitas vezes são dores físicas, ok? Um pouco aqui o som para mim. Ok, vamos lá. Então, mais uma vez, eu vou trazer esse tema, que é um tema, assim, muito expandido e muito pedido também pelas pessoas. Eu gostaria que você começasse a observar aí quando é que você se sente rejeitada, quando você se sente abandonada, quando você se sente traída, quando você se sente é, humilhada, quando você se sente injustiçada, especialmente nos seus relacionamentos, ok? Então vamos lá falar um pouco sobre isso e eu vou me apresentar. O meu nome é Sara Araújo, eu sou terapeuta holística e facilitadora de autoconhecimento, ok? Então hoje eu tô aqui para trazer mais luz, sabe, para você, porque quando a gente olha para os nossos relacionamentos, quando a gente inicia a nossa jornada de querer realmente melhorar os nossos relacionamentos, muitas coisas mudam na nossa vida. Só que para a gente olhar para os nossos relacionamentos, como a gente melhora hoje na fase adulta, os nossos relacionamentos, é muito importante a gente voltar um pouco na nossa história, voltar um pouco para o que aconteceu lá na infância da gente. E aí, quando a gente volta um pouco, né, para nossa história, para nossa infância, a gente começa a identificar o que foi que a gente viu, né, na infância, o que foi que a gente viveu quando a gente era criança que influencia os nossos comportamentos até hoje nos nossos relacionamentos. Então, se seus cuidadores ou seus pais, por exemplo, brigavam muito, você tem a tendência de ter brigas em seus relacionamentos com seu companheiro, com sua companheira. Então, é mais ou menos isso a live de hoje, tá? E como a gente olhar para as feridas, ok? A gente tem 5 feridas emocionais que a gente passa durante a primeira fase da nossa vida, onde a gente é engatilhada, tá? Onde essas feridas, elas são engatilhadas quando passamos por alguma experiência. Então, por exemplo, a gente tem a ferida emocional da rejeição, né? E aí a ferida emocional da rejeição é quando a gente se sentiu rejeitada, quando a gente se sentiu jogada de lado. E muitas vezes essa ferida da rejeição foi ali engatilhada quando você ainda estava na barriga da sua mãe. Então você conhece a história de quando você ainda estava sendo gestada, quando você ainda estava sendo gestado, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, qual foi a história que sua mãe passou. Isso vai trazer muita informação sobre todas as vezes que você se sentiu rejeitada. E é o ponto, por exemplo, que você vai usar na terapia para você se cuidar, para você se transformar. Porque se você muda a ferida da rejeição, se você começa a ter mais segurança de falar o que você sente, sem se sentir rejeitada, sem achar que o outro vai se afastar de você, ou sem né, acreditar de que você vai ser julgada, então o julgamento, então se você sente, né, que vai ser julgada e aí você prefere não falar aquilo que você sente porque você acha que vai ser rejeitada, julgada, isso vem na realidade de memórias e registro, tudo que está registrado no seu corpo desde que você era um feto na barriga da sua mãe. Então olha que interessante. Olha como a sua história tem o poder de mudar a sua realidade hoje. Então se você tem aí esse lugar da rejeição muito forte, olha para o momento que você estava ali na barriguinha da sua mãe. Né? Então, como foi que será que a sua mãe sentiu quando você estava chegando, quando ela descobriu que estava grávida de você? Olha para isso agora. Isso vai mudar muita coisa. E a gente tem a outra ferida emocional,
que é a ferida emocional do abandono. Nossa, essa é muito profunda. A ferida emocional do abandono é quando a gente se sabota, sabe? Quando a gente deixa realmente de ser a gente para que o outro não nos abandone primeiro. Muitas vezes a gente passou por essa ferida do abandono quando alguém foi embora de repente, né? Ou se teve um divórcio entre seus pais no momento que você estava na infância, ou se alguém inesperadamente se despediu, chegou a desencarnar, faleceu, tá? E quem estiver me escutando aqui vai comentando para mim se você tem alguma ferida emocional, se você já se sentiu rejeitada, se você já se sentiu abandonada. Vai colocando aqui nos comentários. E aí a ferida do abandono, né, esse lugar onde você muitas vezes se sabota, muitas vezes se coloca para baixo, muitas vezes você nem tem confiança em si porque você acredita que o outro vai embora. Né? E você vai fazendo isso, vai acontecendo de vários jeitos diferentes na sua fase adulta. E olha que interessante, né, como eu disse anteriormente. Muitas vezes foi quando se teve um divórcio, né, entre os seus pais ou entre os seus principais cuidadores, ou se alguém diz, né, inesperadamente sumiu ou morreu, e aí você teve aquela sensação de abandono. E eu quero abrir um grande parêntese, gente. O jeito que você vai registrar uma experiência na sua vida, o jeito que você vai viver uma experiência na sua vida vai ser diferente do que eu vou viver, do que as pessoas ao seu redor vão viver, tá? Então é muito importante que através do autoconhecimento você foque em você, porque nada substitui você fazendo por você. Claro que apoio comigo, né? Eu como terapeuta posso te orientar, inclusive eu convido você a entrar na minha comunidade VIP, lá no link da minha bio, do meu Instagram aqui, tá? Vai pra comunidade VIP, que é um grupo no WhatsApp onde a gente trata sobre autocuidado emocional. E, né, junto com essa minha orientação, você olhando para sua história, isso tem um grande poder, porque tem algumas memórias, alguns registros da sua história, algumas feridas emocionais que só você tem acesso. Que independente da técnica que o profissional que está te ajudando esteja te aplicando, mas só você tem acesso. Então eu sou muito a favor da autonomia, assim, sabe? E quando a gente trata sobre ferida emocional é algo muito forte, tá? Porque são traumas que estão no nosso corpo, e o nosso corpo faz de tudo para nos proteger de vivenciar esse trauma de novo. Então, muitas vezes a gente usa autossabotagem, muitas vezes a gente faz algo que a gente não quer, muitas vezes a gente entra num relacionamento só pra gente não acessar o nosso poder, a gente cria várias coisas, mas tudo de forma inconsciente. Quando a gente vê, a gente já fez. Tá? Então é muito importante, se você está sofrendo de alguma ansiedade, de alguma depressão por conta de relacionamento, você olhar para suas feridas emocionais através de você, com muito amor, com muito carinho, ok? Com as técnicas certas, só que entendendo que você pode acessar a sua própria história. E como eu estava falando sobre a ferida do abandono, a ferida do abandono vai fazer com que você entre num lugar onde você não gera confiança para o outro e você não sente que o outro está confiando em você também. É aquela desconfiança mútua, né? Então sempre ali com medo inconsciente de ser abandonada novamente, de, nossa, eu não vou nem me relacionar, não vou nem encostar nisso aí, porque eu sei que aquela pessoa vai me abandonar, não vou nem me apegar a essa pessoa, não vou nem me apaixonar por essa pessoa, né? Trazendo o exemplo de um relacionamento romântico. Eu não vou nem pegar nessa pessoa aí, não vou nem me aprofundar, nem vou conversar direito com ela, porque eu sei que ela vai sumir a qualquer momento, né? Eu nem vou me conectar emocionalmente, nem vou falar sobre o que eu sinto, nem vou falar sobre o que eu não gosto, o que eu gosto, porque essa pessoa não vai estar nem aí pra mim, então é melhor eu nem falar. É assim que a ferida do abandono se manifesta. Então toma cuidado com isso, ok? Toma cuidado com isso, porque você perde oportunidades de viver relacionamentos que realmente são grandiosos. E é sempre o que eu digo, a melhor estratégia que você tem para viver é ter um relacionamento. A gente não vive sem relacionamento. Nós, seres humanos, somos seres relacionáveis o tempo todo. A gente precisa relacionar para estar viva. A gente precisa se relacionar para estar vivo. Então, olha para isso agora. Então, quanto tempo mais você vai esperar para viver relacionamentos saudáveis? Quanto tempo mais você vai levar? Quanto é que vai te custar? Muito caro, né? O quanto é que você está disposta ainda a pagar caro para viver ferida emocionalmente, não tendo relacionamentos bons, não falando aquilo que você sente. Entende? Então, olha para isso agora. Aproveita essa oportunidade. Talvez você nunca tenha
me visto na sua vida, a primeira vez aqui na internet, eu tô te lembrando, olha para as tuas feridas emocionais, mas não com aquele lugar, ai meu Deus, eu vou sofrer. Não, deixa eu olhar para o que eu passei, para eu poder me entender melhor, poder mudar os meus hábitos, talvez mudar os meus pensamentos, e assim mudar as minhas ações e ter relacionamentos mais grandiosos, ter relacionamentos melhores, entende? Então, quando você olha para a ferida do abandono, você começa a aumentar o seu nível de autoconfiança. Essa foi a segunda ferida que eu trouxe. A terceira ferida, a última, é a mais polêmica, então fica aqui comigo. A outra ferida emocional é da injustiça, né? A injustiça é assim, a gente se sentiu injustiçada. Geralmente essa ferida emocional você pode ter passado ali na época da adolescência, que é quando a gente acha que a gente é dona do mundo, que a gente sabe de tudo. E aí, muitas vezes, a gente acredita que pode fazer alguma coisa, que a gente quer fazer alguma coisa, mas vem alguém lá e diz que não, ou a gente começa a ver o mundo e o mundo muitas vezes está diferente daquilo que a gente pensou e a gente quer ir para a guerra, né? E de um jeito mais micro, de um jeito mais familiar, é assim. Talvez também seus pais podem, assim como os meus, né? Eles se separaram na. Eu era adolescente, pré-adolescente. Então ali eu queria salvar os meus pais. Quando eu vi que meus pais iam se separar, como assim? Inconscientemente, tá, gente? Depois de muita constelação familiar, depois de muito teta healing, tá? Depois de muito acesso ao meu consciente, eu comecei a liberar isso. Mas o que é que estava no meu inconsciente que engatilhava a ferida da injustiça comigo? Meus pais se separaram, eu preciso salvar. Então a ferida da injustiça vem muito desse lugar da gente querer salvar o outro, da gente querer levar o outro nas costas e achar que a gente precisa salvar. Então, você tem esse lugar onde você quer salvar o outro a qualquer custo? Me conta aqui. Você quer salvar as pessoas ou não? Porque eu te digo, não tem como você salvar ninguém. Olá, Paulo Henrique de Portugal, seja bem-vindo. Você não tem como salvar as pessoas. Cada uma, é aquela história da Bíblia, né? A salvação, ela é pessoal. Ela é pessoal, gente, né? Imaginei que Jesus já veio, fez um grande papel, né? Diante ali da espiritualidade, de trazer esse ancoramento de salvação. Só que agora, no nosso inconsciente, a gente ainda busca por salvar as pessoas. Então, se você tem essa ferida emocional forte, começa a olhar para você, né? Começa a olhar um pouco aí para o seu lugar de, não, eu posso fazer diferente, eu posso ser uma inspiração para as pessoas podem me ver como eu sou, as pessoas podem ver o meu brilho, as pessoas podem ver o meu talento, mas eu não preciso mais salvar ninguém. Senão você vai ficar em um espaço muito perigoso de sempre salvar, 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 salvar o outro e nunca olhar para você. E aí, se você nunca olha para você, você entra num desequilíbrio dentro dos seus relacionamentos. Possa ser que você só seja aquela pessoa que dê demais. Você só vai dar para as pessoas, dar demais e fica esperando algo em troca. E aí, energeticamente, essa lei do equilíbrio não vai funcionar para você porque você está dando demais e não está se abrindo para receber do outro. Percebe? Então, olha para você, olha para o seu poder pessoal e sai desse lugar de ter que salvar todo mundo, porque você não vai, tá? Muitas vezes você ainda quer salvar outro, você tá na sua adolescente, rebelde, e não tá focando nos seus projetos, nos seus relacionamentos, ok? E aí a gente tem a ferida emocional da humilhação. Uau. É aquela frase, né? Os humilhados serão exaltados. Quem aí já escutou essa frase? Os humilhados serão exaltados. Adoro essa frase. Então a ferida da humilhação, ela é uma ferida onde muitas vezes a gente está levando adiante um comportamento de envergonhamento, de culpa. Então, se você se sente envergonhada por tudo, se você não consegue, né, expor ali, ou se você se sente culpada por tudo que você quis fazer na vida, possa ser que você se sentiu envergonhada na infância. Possa ser que você foi muito comparada na infância. Então, nossa, você está fazendo isso, a sua prima já faz aquilo. Nossa, você tem isso, a sua irmã já tem aquilo. Nossa, sua irmã é tão risonha, você é tão fechada. Então, muitas vezes, se você foi comparada
o tempo todo com outras pessoas, você vai ter essa ferida da humilhação. E aí, se você tem essa ferida da humilhação, o que vai acontecer nos seus relacionamentos? Você vai se diminuir. E se você se diminui nos seus relacionamentos, se você para de fazer o que você faz para evitar conflito, para não se sentir envergonhada, para não se sentir culpada por algo que você escolheu, porque você acredita ainda que a comparação vai te fazer uma pessoa triste, adivinha maior, se você tem a ferida da humilhação engatilhada, você não vai ter prazer no seu relacionamento. E se você tá num relacionamento que não tem prazer, meu amor, esse relacionamento não é para você. Ou o status, ou o estado do seu relacionamento, que você não tem prazer, não é para você. Então você precisa agora, através do autoconhecimento, olhar para suas feridas emocionais. E se você passa por isso, de novo, eu te convido a entrar na nossa comunidade VIP, de autocuidado emocional. Nessa comunidade eu oriento, passo exercícios, na realidade já passei, tá? Então é algo muito, 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 muito importante de ser olhado. Se você tem a ferida emocional da humilhação, tá? Se você não tem prazer no relacionamento, essa ferida tá aí latente para você olhar com carinho. E para quem não tá comigo aqui desde antes, já me segue aqui no Instagram. Vai me seguindo, porque você vai aprender mais sobre curar as feridas emocionais, ok? Então falamos sobre 4 feridas, que foi a ferida da rejeição, quando você se sente rejeitada, quando você não faz aquilo que você quer, né? Ou você tem medo do julgamento. A gente falou sobre a ferida do abandono, onde você evita se apegar, ok? Você evita se apegar emocionalmente, né? Um apego seguro, ok? De você evita se apaixonar por medo de ser abandonado, então muitas vezes você abandona a pessoa, você sabota o relacionamento com medo que a pessoa abandone você primeiro. A gente falou sobre a ferida da injustiça, que é essa ferida onde você quer salvar todo mundo, meu amor, e você não vai salvar. Como pode melhorar? E a gente falou sobre a ferida da humilhação agora. Vamos para essa última ferida emocional, uma ferida polêmica, e fica aqui comigo, que eu vou trazer uma consciência para você, que é uma consciência que eu aprendi no curso de autoconhecimento, que é o curso do Theta Healing, que é uma das minhas principais técnicas de trabalho, que é super poderosa, de reprogramação mental. E foi com ela que eu aprendi a olhar para as traições, né? Todas as vezes que eu fui traída, todas as vezes que eu já traí também, que é a seguinte, a ferida emocional da traição é quando você está naquele lugar de desconfiança, ou quando alguém quebrou um acordo com você. Ou seja, você tinha um acordo dentro de um relacionamento, de ser um relacionamento onde você não poderia ficar com outra pessoa. A pessoa vai lá e fica, te trai, ok. Ou, né, uma pessoa quebrou um acordo com você, além dos relacionamentos românticos, né, a gente tem as traições também, por exemplo, nos relacionamentos profissionais. E aí, você foi traída. O que acontece, gente, na traição, tá? A traição, ela é um lugar onde você tá na mentalidade adulta e a pessoa que te traiu tá na mentalidade infantil. Só que o grande erro da pessoa que foi traída é não pegar a autorresponsabilidade para ela. Por que que a gente passa muito tempo sofrendo na traição? Por que que você passa horas, dias chorando? Ai, Sara, é o luto. Também é o luto, mas tem outro elemento que eu não vejo ninguém falar sobre a traição, que é a autorresponsabilidade. Mas como assim, Sara? Eu sou culpada por a pessoa me trair? Não, não é isso. O que acontece? De novo, quando a pessoa foi traída, né? Um exemplo. Eu traí o meu companheiro. O meu companheiro, possivelmente, ele tá numa mentalidade adulta, ele já tá numa mentalidade diferente da minha, né? Se eu precisei ter mais, quer dizer que eu tava na carência emocional. Se eu traí, quer dizer que eu tinha uma carência emocional. Então eu tava na mentalidade infantil. É como se eu tivesse no corpo de adulta, só que numa mente de criança. Só que o que acontece? A pessoa que foi traída, ela tem um ganho para sustentar um relacionamento com uma pessoa que está na mente infantil. E o que acontece com isso? Muitas vezes a gente se acha maior do que o outro. Dentro de um relacionamento de casal, os dois têm o mesmo tamanho. Os dois têm o mesmo tamanho, eles podem andar lado a lado, as duas pessoas. Então, é um momento de traição, né? É se sustentar, né? Se você tem um relacionamento com uma pessoa que tem uma mentalidade infantil e você tem uma mentalidade adulta,
possivelmente você está dando mais do que você está recebendo. Porque lembra, a criança, quando a gente está na mentalidade infantil, a gente está na mentalidade da criança e a criança só recebe. E se você está na mentalidade adulta, né? O adulto tem ali essa função de nutrir, de dar ao outro. Então você precisa de um equilíbrio. Então quando temos uma traição no relacionamento, esse relacionamento é desequilibrado. Alguém está dando demais, alguém está dando de menos. Enfim. E aí o que acontece? Para você que foi traído, para você que foi traída. É muito importante você começar a perceber quando foi a primeira vez que você foi traída. Porque muitas vezes você se sentiu traída lá na infância, quando a sua mãe falou que assim, na volta a gente compra. Quem nunca, né? Teve esse lugar onde a mãe falou. A mãe não podia comprar e ela não podia falar que ela estava sem dinheiro pelos motivos dela. E aí a mãe falou assim, na volta a gente compra. E a mãe nunca voltou para comprar aquele presente, aquele brinquedo que você queria. Aí você fala, minha mãe tinha um acordo comigo, ela descumpriu esse acordo. E aí mesmo sem você dar a palavra, né, saber dar nome aos sentimentos, você fez, eu acho que alguém aqui me traiu, né? Seu inconsciente registrou. E aí você acreditou que as pessoas que te amam, elas vão te trair. Então você gerou uma crença limitante lá na sua infância e que perdura até hoje, na sua fase adulta, dentro dos seus relacionamentos. E aí se você não tem o hábito do autoconhecimento, se você não faz terapia, se você não faz cursos de autoconhecimento, se você não faz mentoria, você nunca vai saber disso. E você vai passar uma vida toda, vai para outra vida, para quem acredita em vidas passadas, você vai para outra vida com essa mesma crença. Percebe? Então, quando você é traída, quando você é traído, você precisa fazer urgentemente um mergulho em você e entender qual foi a primeira vez que eu fui traída. Qual é o ganho que eu tô tendo com isso? Percebe? Então, eu trouxe essas 5 feridas emocionais, mas essa da traição, ela é muito profunda, porque ela traz pra gente essa autorresponsabilidade, né? E é uma bem comum entre os casais. Entre os casais, a ferida emocional da traição é bem comum. E aí eu gostaria de trazer pra você um outro exercício. Depois que você descobriu, mais ou menos, quando foi a primeira vez que você foi traída, você pode usar esse exercício para as outras feridas emocionais também, a da rejeição, o do abandono, a da humilhação, a da injustiça. E aí você vai fazer o quê? Quando foi a primeira vez que eu senti isso? E aí pega isso, que sei lá, essa informação vale alguns R$ 1.000, tá? Vale, sei lá, vale alguns R$ 3.000. A gente só guarda algo, a gente só guarda um bloqueio emocional, um ressentimento, a gente só guarda uma crença limitante, a gente só guarda uma mágoa de alguém porque isso tá funcionando pra gente. Ou isso tem uma razão positiva de estar aí. Tudo que tá bloqueando você, tudo que tá deixando você triste, tem uma razão positiva de estar aí na sua mente, no seu coração, tá? E você precisa descobrir o que é isso pra você você precisa descobrir o que é isso pra você poder mudar isso, pra você poder reprogramar, entende? Para você liberar essa mágoa, você precisa entender o que é que eu tô ganhando com isso. Qual é o meu maior aprendizado de eu estar mantendo esse ressentimento, entende? E aí, esse é o funcionamento do seu cérebro. Ele guarda uma memória, tá? E essa memória, às vezes, cristalizou tanto, tá tanto ali, tanto tempo ali dos seus caminhos neurais, que ele guarda, que ele acha que é a única maneira de você sobreviver. Então, tem uma razão positiva por detrás disso. Então, se você, por exemplo, foi traída e você começa a desconfiar de todas as pessoas que você vai se relacionar, tem um mecanismo de proteção. Fala, epa. Eu fui traída, agora eu não vou confiar em ninguém, não. Eu não vou confiar em ninguém, não, porque eu posso ser traída de novo, eu posso sofrer de novo. E aí, porque existe todo um processo fisiológico quando você sofre, né? Que é o negócio do estresse, o nível de cortisol aumenta. E aí seu corpo fica doente quando você fica estressada. Então, o seu cérebro, em segundos, já manda uma informação pra você. Não confia nessa pessoa, porque senão você vai ser traída de novo. E aí você vai sofrer de novo, aí seu nível de cortisol vai aumentar, você vai ficar estressada de novo, e aí o Paranauê tá acabado. Entende? Então, seu inconsciente funciona de tudo de uma forma muito rápida, e que se você não tem um domínio, um autoconhecimento realmente
constante, você é dominada por aquilo que te bloqueia, você é dominada por aquilo que realmente te magoa e te deixa triste. Então, esse é o momento agora de você mudar isso. Esse é o momento de você mudar as suas mágoas, os seus ressentimentos, todas essas feridas. Custa muito caro você ficar com tudo isso. Custa os seus relacionamentos, custa o seu trabalho, custa o seu dinheiro, porque você vai ter compulsão. Se você não cuida das suas feridas emocionais, você vai ter compulsão de comprar, compulsão de comida, né? Custa o seu tempo, custa a sua saúde, porque você vai se estressar mais, seu nível de cortisol vai aumentar, você vai comer pior, você vai dormir pior, você não vai fazer atividade física. Então custa muito caro você segurar uma ferida emocional. E eu tô te dando a oportunidade agora de olhar para isso. Pega essas duas perguntas que eu trouxe. Quando foi a primeira vez que eu senti isso e qual é o meu ganho? Faz sentido para vocês? Faz sentido para todo mundo que entrou aqui? Eu falei sobre as 5 feridas emocionais. Eu convido você, né, se você perdeu um pouco desse vídeo, eu convido você a me seguir no Instagram agora, porque depois eu vou subir esse vídeo lá pro YouTube, para você ter acesso no YouTube. É importante que você me siga no Instagram. E além disso, você pode entrar na minha comunidade VIP de autocuidado emocional, onde eu estou trazendo os conteúdos exclusivos sobre como curar as feridas emocionais e curar os seus relacionamentos. Eu estou passando todo o conteúdo lá no WhatsApp, porque eu consigo aprofundar esse conteúdo, você consegue ler de novo esse conteúdo lá no WhatsApp, aqui no Instagram eu não consigo ter essa ferramenta, ok? E em outubro, final de setembro para o início de outubro, eu vou abrir uma mentoria de como curar essas feridas emocionais e você curar os seus relacionamentos. Você vai poder curar os seus relacionamentos. Eu vou falar para vocês o que eu fiz, porque eu passei por isso recentemente, tá? No meu relacionamento, então eu passei por situações de turbulência, engravidei, aí eu não tava mais junta, aí depois eu me juntei de novo, e aí tudo foi um mergulho em mim, sabe? Quando eu consegui realmente olhar pro outro com mais equilíbrio, eu consegui, não, eu posso me relacionar com o pai do meu filho tranquilamente e posso olhar para as minhas questões, só que eu preciso de orientação, né? E aí eu vou trazer para vocês dentro da mentoria tudo que eu fiz, tá? E que é possível fazer isso. Só que essa é uma mentoria de acompanhamento terapêutico. Eu não só vou te ensinar, né, que eu acho que todas as pessoas deveriam ter inteligência emocional, todas as pessoas deveriam saber lidar com as suas emoções. Eu não só vou ensinar a você a lidar com essas emoções, eu vou ensinar você a lidar com as suas emoções e curar os seus relacionamentos e poder mudar a qualidade dos seus relacionamentos. Entende? Então, esteja na nossa comunidade VIP para você aprender isso. Para você aprender isso com uma pessoa que passou por isso, tá? E aí, se você vê também um pouco do meu conteúdo do Instagram, eu falo disso há muito tempo, eu estudo sobre relacionamento, sobre conexão espiritual, sobre autoconhecimento nos relacionamentos há muito tempo. Porque olhar para as nossas feridas emocionais é um lugar de segurança e confiança. Porque senão você não olha com a profundidade que precisa ser olhada. Se você não ter cautela, carinho ao olhar para suas feridas emocionais, porque imagine você olhar, você sentir que foi rejeitada pela sua mãe e você falar, eu não consigo lidar com isso, porque é muito pesado. E porque é pesado realmente você se sentir rejeitada pela sua mãe. E aí imagina você passar uma vida toda acreditando que você foi rejeitada pela sua mãe dentro de um espaço onde a mãe é uma das pessoas mais importantes da sua vida, porque ela te deu a vida. E se você não aceita isso, você começa a ter problema com dinheiro, você começa a ter problema com relacionamento, você começa a ter problema no seu trabalho. E aí você vive acreditando que os outros lá fora é que são um problema. Aí você vive acreditando que é o ser humano lá fora, que as pessoas que são culpadas, o governo que é culpado, é o mundo todo. Não. Existe culpa, existe autorresponsabilidade de você pegar a sua vida, ter domínio e mudar aquilo que está te doendo. Então é sobre isso que a gente vai falar, tanto na mentoria quanto dentro da comunidade VIP. E eu te convido a estar lá comigo. Eu te faço esse convite, ok? E para quem ainda não me segue, começa a me seguir no Instagram, que vai ser um prazer ter você por lá, junto com a gente, ok? Olha para suas feridas emocionais com carinho. Se tiver alguma dúvida, é só me chamar no Instagram, tá? Vou subir esse vídeo pro YouTube depois. E aí você pode assistir, anotar tudo com muito carinho, que esse vídeo aqui tá uma baita aula. E o que mais é possível, tá? Um beijo, gente. Até mais.
e cure e cuide das suas feridas emocionais.